Estamos de volta ao nosso terceiro bloco, né, e o nosso assunto é o novo CPC. Doutor Zumar, a questão do negócio jurídico processual, o senhor disse ali, né, a possibilidade de abrir mão do recurso. Quer dizer, a nossa cultura, né, como brasileiro, assim, e aliás foi um problema do processo. Na realidade, o que a gente identificava? Uma série de, digamos assim, recursos que eternizam o processo. E vão eternizando esse processo, né, aqui parece que o brasileiro só se contenta quando o STF diz que vai ser assim ou vai ser assado. E a gente sabe que a má fé das pessoas que resistem às ordens judiciais, no sentido de não se conformar, de recorrer indefinidamente, uma resistência até injustificável, elas encontravam guarida no processo. Porque realmente a parte encontra uma série de recursos. O que a gente tem hoje? Né? Embargo de declaração, de embargo de declaração, de embargo de... Quer dizer, a gente vai conseguindo protelar um processo praticamente até a prescrição, até ele se perder, até o infinito. Isso, né, a nossa cultura mudou ou vai mudar, e o código, ele consegue dar uma quebrada nisso? Ele consegue fazer com que a pessoa não se esconda mais atrás desses infinitos recursos que a gente tem? Infelizmente, essa foi uma oportunidade perdida do código. O código, quando também começou a se discutir lá em 2011, uma das ideias primordiais era haver uma diminuição efetiva de recursos e tornar as decisões mais efetivas, né? Porque a partir do momento que tem uma decisão efetiva, que ela começa a impactar na vida da pessoa, às vezes a gente diminui a resistência dela ao cumprimento da decisão. Só que essa foi uma batalha perdida no trâmite do código. O código ele não diminuiu significativamente os recursos, os embargos infringentes foram transformados numa técnica de julgamento e aí até ampliaram as hipóteses de cabimento do que a gente tinha. O único recurso que efetivamente caiu era o agravo retido, mas também sem muita consequência prática, porque todas as questões que seriam típicas dele foram para apelação. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, que a parte recursal, ela quase que se manteve intocada. A gente ainda tem aquela pleiade de recursos possíveis, esses recursos, principalmente o recurso de apelação, mantém aquele efeito suspensivo típico dele para suspender a sentença, logo ainda é vantajoso fazer a apelação, porque isso afasta a aplicação da sentença. A única mudança aí digna de nota é a possibilidade de ser aumentados os honorários na fase recursal. A parte que eventualmente recorreu pode ter um aumento dos honorários, mas ainda assim a gente ficou aquém daquilo que era necessário, porque a gente pode ter fixação de honorários de até 20% em primeiro grau. E os recursos para o terceiro grau, STF e STJ, eles foram facilitados, dificultados? Na verdade, uma das medidas que veio junto no código era a tentativa de acabar com o que a gente chama da jurisprudência defensiva, né? Então, o que a gente pode dizer é que não muda muito o contexto no terceiro grau, mas vai se ter um maior rol de recursos conhecidos, porque aqueles vícios naturais que derrubavam recursos vão ter que ser supridos pelos tribunais. Aí o código tentou, eventualmente, afastar a utilização do recurso com o mecanismo do precedente. Naqueles casos em que tem um precedente pré-estabelecido, a parte vai ter uma dificuldade em fazer subir seu recurso. Mas naqueles que não tenham precedentes estabelecidos, a gente ainda vai ter aquela via recursal de terceiro grau plena. E tinha sido um objeto da reforma que esse recurso ia direto para o Tribunal Superior. Ele não ia passar mais por um juízo de admissibilidade, se seria admitido ou não no segundo grau. E isso caiu. Caiu por quê? Na verdade, isso aí foi um pleito particular, ou vamos dizer assim, foi uma reivindicação do STF e do STJ. Né? Eles verificaram que se houvesse a subida imediata de recursos, eles teriam um volume de trabalho que inviabilizaria os dois tribunais, trabalharam durante a vacatio legis do próprio Código de Processo Civil e reinseriram a hipótese do juízo de admissibilidade na origem. Né? Então, os recursos vão ser interpostos no Tribunal de Justiça respectivo ou no Tribunal Regional, para depois subirem para o STJ ou para o STF. Mas essa não foi assim uma mudança que teve uma questão filosófico ou para tentar facilitar ou melhorar o processo. Foi de ordem pragmática. O STF e o STJ fizeram injunções dentro do Poder Legislativo para retornar com isso, porque isso ia dificultar a vida deles lá em cima e até inviabilizar os trabalhos. Mudando um pouquinho de assunto, professor Zumar, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, até porque o senhor tocou na questão dos honorários. E eu queria saber o que mudou efetivamente para a profissão do advogado, não para a técnica de procedimento, de como atuar, mas do ponto de vista da profissão, realmente, do ganho, da sustentabilidade de um escritório de advocacia.
Algumas coisas, os honorários mudaram positivamente para melhor. A primeira delas, que a gente poderia dizer, é essa possibilidade do aumento dos honorários na fase recursal. Embora eu acho que o limite de 20% está errado. No projeto se discutia 20% em primeiro grau com recurso até 25%, mas infelizmente se balizou em 20%. Mas isso é um ganho efetivo, né? De que eventualmente se eu vou aumentar minha atividade processual em segundo grau, que o advogado seja remunerado por essa fase recursal. A segunda é que se afasta aquela jurisprudência do STJ que permitia a compensação dos honorários das duas partes. Quer dizer, o advogado saía vencedor e via seus honorários compensados eventualmente com os honorários do advogado da parte contrária por conta da decisão do STJ. Isso caiu, isso foi importante. A terceira é que os honorários da Fazenda Pública receberam um balizamento objetivo. Claro, há muita crítica sobre balizamento, se aqueles critérios objetivos atendem à remuneração condigna do advogado. Mas isso foi bom porque também a gente agora, pelo menos o advogado consegue se programar, sabendo pelo valor da causa, qual é a perspectiva de honorários que ele eventualmente terá se sagrar vencedor. Uma outra coisa que eu acho que é interessante é que agora, embora já se discutisse isso lá na lei 1060, a lei de assistência judiciária, mas isso não era muito claro, agora está muito claro que eventualmente a assistência pode ser limitada, né? Que às vezes a parte ela não tem dinheiro para arcar com todos os custos do processo e com todos os honorários, mas pode arcar com 50% deles. Eu acho que isso também pode impactar, porque vai permitir que o advogado às vezes critique uma pessoa que não é plena de recurso, mas que tem algum recurso, possa receber parte dos honorários que lhes são devidos, que nada mais são do que a remuneração de um trabalho realizado, né? Ok, e no nosso tempo final, que mensagem o senhor deixaria aí para os advogados, para os juízes, para a sociedade, né, em relação ao novo código? Qual é o seu pensar a respeito dele, se o senhor pudesse resumir para a gente? Assim, como eu disse, né, um código, ele, por mais que ele tenha esteja animado de bons propósitos, ele como obra humana ele vai ser falho, né? O Código de Processo Civil, esse novo Código de Processo Civil, não é o que eu gostaria do código. Eu teria outras ideias, faria outras coisas, mas ele é o que é, né? Ele é o que está e ele vai vigorar por um bom tempo entre nós. Agora, esse código ele tem uma virtude, ele aposta nas pessoas. Só que essa virtude também pode ser a maior falência dela e isso depende de nós. Eu penso o seguinte, se nós profissionais, principalmente os advogados, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e também as partes, a gente olhar este código como uma nova, como pelo menos uma pulsão para uma nova atuação processual, se a gente tentar fazer desse código, ter com esse código um processo melhor do que a gente tinha no CPC de 73, ele já representa uma vitória. Esse código aposta nas pessoas, mas as pessoas também têm que apostar nele. Esse código exige uma nova postura dos profissionais, principalmente porque ele estabelece um processo de corte cooperativo em que exige, em que as partes, os juízes, todo mundo tente cooperar para que aquele processo tenha o melhor resultado possível. Acho que se todos nós apostarmos no código, se todos nós tentarmos pelo menos mudar a atuação profissional que a gente teve até aqui, para tentar fazer com que esse código a gente tenha um processo melhor, isso vai ser um ganho. Por quê? Se a gente continuar a atuar como a gente atuava no CPC de 73, a gente já sabe qual é o resultado. A gente já tem presente que aquela forma de atuação não produz um bom processo, não produz um processo eficaz, não produz um processo rápido. Ou a gente muda a postura ou a gente vai ter simplesmente a repetição amanhã do que a gente teve no passado, do que a gente tem hoje. E o que eu espero, então, assim, a mensagem é que todos nós nos engajemos para tentar conseguir ou produzir um processo melhor daqui para diante. Isso começa pelos profissionais para depois tentar uma mudança na própria sociedade, né? Perfeito. Na realidade, a gente precisaria que as pessoas utilizassem do processo para efetivamente resolver seus problemas, acatassem mais as decisões, né? Se conformassem mais com as contas que têm para pagar, as empresas fossem mais honestas com os seus consumidores. É uma transformação bem radical em termos de sociedade, né? É significativo. Mas esperemos que aconteça. Então, eu agradeço a sua presença, agradeço a presença do Dr. Erivelton, né? Nós ficamos por aqui e nos vemos na semana que vem. Muito obrigado.